Lívia sempre fora uma mulher discreta, daquelas que preferem observar em silêncio a falar em vão. Desde pequena aprendeu a guardar suas dores para si, acreditando que o mundo não tinha tempo para ouvir seus lamentos. Quando conheceu Renato, pensou ter encontrado alguém que enxergava além da superfície, alguém que valorizaria seu jeito calmo e sua capacidade de enxergar beleza onde ninguém mais via. Por um tempo, ela realmente acreditou nessa ilusão. Renato, por outro lado, era o oposto. Extrovertido, sempre o centro das atenções, encantava qualquer ambiente por onde passava. No início, esse contraste parecia perfeito. Ele era a luz que iluminava o universo introspectivo de Lívia. Só que com o tempo, o que parecia complementar acabou por se tornar uma arma contra ela. Renato não enxergava mais em Lívia uma parceira, mas sim uma sombra que, segundo ele, precisava se mover para não ser um peso morto. As piadas começaram discretas, jogadas no meio de uma roda de amigos como quem não quer nada. Lívia, desconfortável, sorria de nervoso para não causar atrito. Sempre ouviu que mulheres deveriam ser pacientes, que tudo era questão de fase, e assim suportava calada. Mas cada palavra, cada risada, era uma facada silenciosa que cravava ainda mais fundo sua autoestima já abalada. Mesmo nas conversas mais íntimas, Renato fazia questão de lembrar a Lívia que, segundo ele, ela reclamava muito e agia pouco. "Você é cheia de sonhos, mas nunca se mexe", dizia sem perceber o estrago que causava. Aquilo não era apenas uma opinião, era uma sentença cruel, uma tentativa de encolhê-la cada vez mais até que ela acreditasse que realmente não tinha valor. E, por muito tempo, Lívia acreditou. O mais doloroso era que Renato parecia genuinamente acreditar que estava apenas falando a verdade. Não via o veneno escondido em suas palavras. Para ele, ela era apenas alguém que reclamava, mas nunca fazia nada. O que Renato não sabia era que, enquanto ele zombava, Lívia começava a construir em silêncio algo que mudaria para sempre o destino dos dois. No começo, o relacionamento entre Lívia e Renato parecia mesmo um conto de fadas moderno. Ela, com seu jeito sonhador e reservado, encontrava em Renato a promessa de estabilidade e aventura. Ele dizia que queria protegê-la, fazê-la se sentir amada e segura. Nos primeiros meses, eram inseparáveis, trocando juras de amor eterno como se o mundo lá fora simplesmente não existisse para eles dois. Os jantares românticos, as viagens inesperadas, as surpresas cuidadosamente planejadas, tudo indicava que Lívia finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Até os olhares que trocavam em público pareciam cena de filme, olhos que sorriam e mãos que se buscavam sem hesitar. Lívia se permitiu acreditar que desta vez seria diferente, que enfim poderia abaixar a guarda e confiar de olhos fechados. Contudo, conforme os meses avançavam, pequenos sinais começaram a aparecer, tão discretos que quase passavam despercebidos. Renato começou a criticar seus gostos, suas roupas, suas opiniões, sempre com aquele tom de brincadeira que tornava difícil confrontá-lo. Quando Lívia mostrava desconforto, ele se esquivava. "Nossa, é só uma brincadeira. Você é muito sensível", dizia rindo, como se ela fosse o problema. As críticas veladas se tornaram mais frequentes, e o brilho inicial começou a desaparecer dos olhos de Lívia. Mesmo assim, ela tentava justificar o comportamento de Renato para si mesma. Ele está estressado com o trabalho, pensava, tentando agarrar-se à esperança de que aquela fase passaria. Só que, no fundo, uma semente de dúvida já começava a germinar silenciosamente dentro dela. Essa fase de transição entre o encantamento e o desconforto foi devastadora para Lívia. Ela ainda amava Renato, mas já não conseguia ignorar que algo essencial havia se perdido entre eles. As promessas de proteção se transformaram em desculpas para controle, e o homem que jurou amá-la incondicionalmente agora parecia enxergar nela apenas defeitos. E o pior, ele nem percebia o mal que fazia.
O que antes eram brincadeiras ocasionais, logo se tornaram uma constante cruel no relacionamento. Renato, sempre rodeado de amigos, fazia questão de expor Lívia em rodas de conversa como se ela fosse motivo de chacota. Comentava sobre como ela só sabia reclamar ou que não conseguia fazer nada direito, sempre seguido por risadas e olhares constrangidos. Lívia, ferida, preferia se calar para não alimentar ainda mais a vergonha que sentia. A cada nova reunião, Lívia sentia seu valor sendo dilacerado diante de pessoas que muitas vezes mal a conheciam. Ela se perguntava em que momento exatamente o homem que a amava passou a vê-la como um fardo. Não era apenas o conteúdo das palavras que a machucava, mas o prazer evidente que Renato parecia sentir ao diminuí-la. Ele não entendia ou fingia não entender que a destruição silenciosa também mata. As reações dos amigos variavam entre risadas desconfortáveis e olhares de pena. Alguns até tentavam mudar de assunto, mas Renato parecia se divertir com o constrangimento geral. Lívia, isolada emocionalmente, aprendeu a disfarçar sua dor com sorrisos amarelos, criando uma máscara que a protegia do julgamento. No entanto, a cada piada, um pedaço da mulher que ela era se despedaçava, lentamente. Mesmo nas redes sociais, Renato não poupava oportunidades de zombar dela de maneira velada. Fazia publicações sutis que, para quem conhecia a situação, soavam como ataques disfarçados. Lívia, vendo sua imagem pública sendo corroída, sentia-se cada vez menor. Era como se Renato quisesse moldá-la em algo insignificante, para que ele pudesse brilhar ainda mais sobre as ruínas do que um dia ela foi. E assim, as palavras de Renato começaram a se enraizar no inconsciente de Lívia. Ela passou a duvidar da própria capacidade, questionando se realmente era tão inútil quanto ele pintava. O desprezo constante a fez se afastar não apenas de outras pessoas, mas também de si mesma. No entanto, o que Renato não percebia era que, enquanto a humilhava, plantava a semente de uma revolução silenciosa. Em uma noite qualquer, durante um churrasco na casa de um amigo, Renato soltou a frase que ecoaria na mente de Lívia como um estopim. Ela só reclama, nunca faz nada. Disse isso rindo alto com a boca cheia de cerveja, enquanto os amigos meio constrangidos tentavam sorrir. Para ele era apenas mais uma piada. Para ela, foi o golpe final que a despertou de uma anestesia emocional que durava tempo demais. Naquele momento, Lívia não retrucou. Manteve o sorriso amarelo e os olhos baixos, como se não tivesse importância. Mas, dentro dela, algo rompeu de maneira irreversível. Não era mais tristeza nem vergonha, era fúria. Uma raiva fria, silenciosa, que não se manifestava em gritos ou discussões, mas em um desejo profundo de provar que ele estava errado, sem nunca precisar dizer uma única palavra. A partir daquela noite, Lívia decidiu que não pediria mais respeito, ela conquistaria. Não seria com lágrimas ou súplicas que mudaria sua história, mas com atitudes que falariam tão alto que nem mesmo Renato poderia ignorar. Guardou aquela frase como um mantra silencioso, usando a humilhação como combustível para um plano que já começava a se formar em sua mente incansável. Renato, alheio ao que se passava dentro de Lívia, continuava seu teatro de superioridade. Dormia tranquilo ao lado dela, acreditando que nada mudaria, que ela seria eternamente a mulher apagada que ele podia humilhar à vontade. Mal sabia ele que, enquanto roncava despreocupado, a mulher que desprezava desenhava, no silêncio da madrugada, os primeiros traços do próprio império. Assim, sem alarde, nasceu a nova versão de Lívia. Uma mulher que, cansada de ser tratada como peso morto, decidiu construir um futuro onde nunca mais dependeria das migalhas de respeito de ninguém. Ela sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia algo que há anos não experimentava: esperança.
E essa pequena fagulha era tudo o que ela precisava para começar. Mesmo após aquela noite marcante, Lívia seguiu vivendo ao lado de Renato, mas agora com olhos atentos e coração em alerta. Cada palavra dele, cada olhar de desprezo, servia apenas para confirmar a decisão que tomara em silêncio. Apesar de ainda sorrir e fazer o papel de companheira perfeita, por dentro, ela já não era mais a mesma mulher. Havia uma força crescente, silenciosa, pronta para mudar tudo o que parecia imutável. Dentro de casa, a solidão se tornava cada vez mais insuportável. Renato não percebia ou não se importava com o abismo que se abria entre eles. Para ele, Lívia continuava sendo aquela sombra, confortável, alguém que sempre estaria ali, disponível para seus caprichos e suas vaidades. Para ela, cada momento era um lembrete cruel de que permanecer calada seria morrer lentamente por dentro, uma morte sem barulho nem lágrimas. Lívia passava horas olhando pela janela, imaginando como seria uma vida onde não fosse constantemente diminuída. Não desejava luxo, tampouco glórias. Seu desejo era simples, queria ser respeitada, valorizada e reconhecida. Esses pensamentos que antes a enchiam de tristeza, agora serviam como combustível para seu plano silencioso. Ela sabia que precisava agir no tempo certo, sem impulsos, sem alertar quem a subestimava tanto. Cada pequeno descuido de Renato servia para reforçar a convicção de Lívia. Enquanto ele ria alto ou ao telefone com os amigos, contando piadas sobre sua mulher preguiçosa, ela fortalecia sua determinação. Cada gargalhada que ecoava pela casa era um tijolo a mais no muro que ela erguia dentro de si, separando o passado de humilhação do futuro de liberdade que estava prestes a construir com suas próprias mãos. Apesar da dor, Lívia compreendia que aquela solidão era necessária. Era na ausência de apoio, no abandono emocional, que ela se moldava em algo mais forte, mais resiliente. Ela sabia que ninguém viria salvá-la, e foi nesse reconhecimento brutal da realidade que encontrou uma coragem que nem sabia que possuía. A solidão deixou de ser prisão e se tornou sua mais poderosa aliada. A mudança real começou em uma madrugada fria, enquanto Renato roncava pesado no quarto ao lado. Sentada no pequeno escritório improvisado que quase nunca era usado, Lívia encarava a tela do computador, com olhos ardendo de cansaço. Entre pesquisas e vídeos silenciosos, ela descobriu um universo que sempre existira diante dela, mas que, por anos, ignorara: o empreendedorismo digital. Era como se um portal tivesse se aberto. Sites de venda, estratégias de marketing, cursos gratuitos, cada clique alimentava uma sede antiga de independência que agora parecia insaciável. Lívia sentia o coração acelerar não pelo medo, mas pela empolgação de perceber que talvez, apenas talvez, ela não fosse o peso morto que Renato tanto dizia. Talvez ela fosse apenas uma mulher que nunca tivera oportunidade real de mostrar seu potencial. As primeiras noites foram dedicadas à pesquisa intensa, quase obsessiva. Anotava tudo, montava listas, traçava metas tímidas, mas claras. Sabia que não poderia errar, não podia se dar ao luxo de falhar diante de alguém que mal esperava para rir da sua derrota. Por isso, tudo deveria ser meticulosamente planejado. Cada passo precisava ser silencioso, invisível, como uma revolução feita na surdina. Mesmo exausta, Lívia sentia-se mais viva do que em qualquer outro momento dos últimos anos. Enquanto Renato zombava do que chamava de sonhos bobos, ela construía discretamente a base de um projeto que ainda não tinha nome, mas já carregava todo o peso da sua esperança. A cada planilha preenchida, a cada novo conhecimento absorvido, sentia que a mulher subestimada estava finalmente acordando. E assim, noite após noite, a fagulha virou chama. O medo de falhar ainda estava lá, claro, sussurrando dúvidas no seu ouvido,
Mas agora havia também um fogo novo queimando dentro dela, a certeza de que o tempo da humilhação estava contado. Lívia não sabia exatamente quanto tempo levaria, mas tinha uma convicção inabalável. Não passaria mais a vida inteira sendo a sombra de ninguém. Com a ideia amadurecendo dentro dela, Lívia sabia que precisava agir com extrema cautela. Não poderia levantar suspeitas nem mudar bruscamente seus hábitos, pois Renato certamente perceberia qualquer diferença e tentaria sabotá-la. Então, continuou desempenhando seu papel habitual, sorrindo quando era esperado, escutando calada as provocações e fingindo indiferença. Por trás da máscara, entretanto, cada ação dela era cuidadosamente planejada. As madrugadas se tornaram seu refúgio seguro, o tempo onde Lívia podia ser quem realmente era, longe dos olhos julgadores. Ali, entre anotações e pesquisas, surgiram as primeiras ideias concretas de como construir algo próprio. Pensava em algo que pudesse começar sem grandes investimentos, algo que fosse a extensão de suas paixões e habilidades. Queria algo que tivesse a sua alma, não apenas uma reprodução do que todos faziam. Depois de dias refletindo, Lívia decidiu que focaria em acessórios de luxo feitos à mão, peças únicas, artesanais, com um toque de exclusividade que o mercado tanto valorizava. O projeto parecia perfeito, unia criatividade, baixo custo inicial e um enorme potencial de crescimento. Sem perder tempo, começou a desenhar seus primeiros protótipos, utilizando materiais simples que conseguia comprar discretamente durante o dia. No início, suas criações eram tímidas, um reflexo da insegurança que ainda carregava. No entanto, com cada peça finalizada, Lívia sentia sua confiança crescer. Cada colar, cada pulseira, era como um grito silencioso de liberdade. Guardava suas obras em caixas escondidas no escritório, esperando o momento certo para mostrá-las ao mundo. Ela sabia que ainda era cedo, mas a construção silenciosa já estava em andamento. Manter o segredo era um desafio diário. Renato, acostumado a enxergar Lívia como alguém inofensivo, jamais desconfiou que, enquanto ele ria de suas incapacidades, ela arquitetava uma nova vida. Cada dia que passava, Lívia sentia-se mais forte, mais certa de que estava no caminho certo. Ainda havia muito a fazer, mas pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que era capaz de mudar seu destino com suas próprias mãos. À medida que mergulhava mais profundamente no universo dos acessórios, Lívia descobriu uma paixão adormecida dentro de si. Criar não era apenas uma saída para sua dor, era uma forma de expressar tudo, aquilo que ela havia sido obrigada a esconder por anos. Cada peça que confeccionava carregava sentimentos, histórias e uma força silenciosa que parecia gritar através dos detalhes minuciosos. Ela se surpreendia com a facilidade que tinha para combinar cores, texturas e formatos de maneira harmoniosa e elegante. Era como se, ao tocar aqueles materiais, Lívia resgatasse fragmentos esquecidos de si mesma. Redescobria uma identidade própria, independente de Renato, de suas críticas e de suas expectativas. Ali, sozinha no silêncio da madrugada, ela era finalmente livre para ser quem realmente era. Mesmo sabendo que o caminho seria árduo, Lívia sentia um entusiasmo genuíno a cada nova criação. Não importava o cansaço acumulado, a exaustão de fingir durante o dia e trabalhar escondida à noite. A paixão pelo que fazia era tão intensa que apagava qualquer sinal de desgaste. Pela primeira vez em muito tempo ela tinha um propósito, algo só dela, inatingível pelas palavras cruéis de Renato. As ideias fluíam em uma velocidade impressionante, e Lívia passou a catalogar seus projetos com carinho, anotando cada detalhe, cada inspiração que surgia. Criou uma pequena identidade visual para suas futuras coleções, escolheu um nome para sua marca e planejou como lançaria seus produtos no mercado. Tudo era feito com muito amor.
com a paciência de quem sabe que as melhores obras levam tempo para florescer. E assim, entre linhas, pedras e fios dourados, Lívia moldava não apenas acessórios, mas uma nova história para si mesma. Ela sabia que ainda havia um longo caminho até transformar sua paixão em um império, mas o primeiro passo já havia sido dado. A chama que acendia em suas mãos a cada nova criação era a prova viva de que, independentemente dos obstáculos, ela não voltaria a ser apenas uma sombra. Com seus primeiros produtos prontos e o coração cheio de esperança, Lívia iniciou suas primeiras tentativas de entrar no mercado. Criou perfis discretos em redes sociais, usou um pseudônimo para manter sua identidade em segredo e fotografou cada peça com extremo cuidado. As fotos eram tiradas no próprio apartamento, aproveitando a luz natural que entrava pela pequena varanda, para dar um ar acolhedor e sofisticado às imagens. Apesar da dedicação, as primeiras semanas foram difíceis. As vendas não aconteciam com a rapidez que Lívia havia imaginado e, por momentos, o desânimo quase a dominou. Cada dia sem uma nova encomenda parecia um lembrete cruel das palavras de Renato ecoando em sua cabeça. No entanto, ela resistiu. Sabia que empreender era um jogo de paciência e que o reconhecimento não viria da noite para o dia. Determinada a não desistir, Lívia passou a estudar estratégias de marketing, principalmente focadas em pequenas marcas. Aprendeu sobre posicionamento de produto, construção de marca e como criar conexões emocionais com seus clientes. Aos poucos, aplicava esse conhecimento em seu pequeno negócio, ajustando a comunicação, melhorando as descrições dos produtos e investindo mais na apresentação de suas peças. O primeiro pedido veio em uma noite comum, através de uma mensagem simples de uma cliente anônima. Lívia quase não acreditou quando viu a notificação. Preparou o pedido com todo o carinho do mundo, como se fosse uma joia rara, e enviou no dia seguinte. A sensação de enviar algo feito por suas próprias mãos para alguém desconhecido foi indescritível, como se pela primeira vez tivesse provado a si mesma que era capaz. A partir desse primeiro passo, pequenas vendas começaram a surgir de forma esporádica. Ainda não era o suficiente para grandes mudanças, mas já era uma vitória gigantesca para quem, meses atrás, era considerada inútil. Lívia continuava trabalhando em silêncio, amadurecendo suas estratégias e acreditando que, em breve, as sementes que plantava com tanto esforço floresceriam em algo muito maior. Animada com as vendas iniciais, Lívia percebeu que precisava ampliar seu alcance se quisesse transformar seu pequeno projeto em algo realmente significativo. Investiu horas em criar parcerias com influenciadores de pequeno porte, oferecendo suas peças em troca de divulgação. A estratégia era arriscada, mas para ela, cada exposição contava. Era uma aposta que podia abrir portas ou, pelo menos, trazer visibilidade à sua marca. O sucesso não foi imediato, mas uma colaboradora em especial chamou atenção para o trabalho de Lívia. Uma blogueira de moda especializada em acessórios artesanais se encantou com a delicadeza de suas criações e publicou uma foto usando um colar. Em poucos dias, o perfil de Lívia ganhou novos seguidores e, junto com eles, novos pedidos começaram a chegar. A pequena loja que antes lutava para vender uma peça por semana começou a movimentar-se de verdade. Cada novo pedido era embalado com todo cuidado. Lívia incluía bilhetes manuscritos agradecendo a confiança, sempre reforçando o valor emocional das peças. Essa atenção ao detalhe fez com que muitos clientes voltassem para comprar novamente e, ainda mais importante, indicassem para amigos. O boca a boca, aquele velho aliado de quem trabalha com o coração, começava a funcionar em favor dela. Ainda assim, manter tudo em segredo exigia de Lívia uma habilidade quase sobre-humana. Enquanto trabalhava durante a madrugada, durante o dia fingia cansaço comum, desinteresse para não levantar
suspeitas. Renato, confortável em sua própria arrogância, jamais desconfiou que, bem debaixo do seu nariz, Lívia erguia as bases de algo que em breve não poderia mais ser ignorado. Os lucros ainda não eram altos, mas, para Lívia, significavam muito mais do que dinheiro. Cada centavo conquistado era a prova viva de sua capacidade, da força que Renato sempre insistira em negar. Ela sabia que ainda era cedo para grandes comemorações, mas no fundo já sentia que o futuro brilhava à sua frente, como um prêmio reservado apenas para quem ousa não desistir de si mesmo. Com o crescimento das vendas, Lívia enfrentava uma dificuldade que não havia previsto: manter o segredo em meio ao turbilhão de emoções que a novidade trazia. Cada nova encomenda era uma vitória pessoal, que ela precisava comemorar silenciosamente, engolindo a vontade de gritar para o mundo sua conquista. A tensão de viver essa vida dupla começava a pesar, exigindo dela um autocontrole que parecia testar seus limites a cada dia. Renato continuava agindo como sempre, zombando das inutilidades de Lívia sem saber o quanto suas palavras perdiam força a cada noite. Em alguns momentos ela sentia uma vontade quase irresistível de jogar na cara dele todo o sucesso que construía sem nenhum apoio. Porém, respirava fundo e se lembrava que a vitória verdadeira não seria esfregada em rosto algum. Seria vivida com a liberdade plena que ela estava prestes a conquistar. Para preservar seu segredo, Lívia limitava todas as suas atividades ao período da madrugada. Mesmo cansada, mantinha a rotina disciplinada, administrando pedidos, respondendo mensagens e produzindo novas peças enquanto a cidade dormia. Durante o dia, encenava a personagem apagada que Renato esperava ver, cuidando para não demonstrar a energia vibrante que preenchia seu peito e a certeza que florescia em silêncio. Havia momentos em que o cansaço ameaçava vencê-la, especialmente quando Renato aumentava o tom das humilhações. Porém, Lívia já havia aprendido a transformar a dor em força. Cada palavra cruel, cada risada desdenhosa era convertida em motivação para continuar. Seu segredo agora era seu maior tesouro, e ela o protegeria até que estivesse forte o suficiente para mostrar ao mundo a mulher que Renato jamais imaginou que existia. Assim, entre noites insones e dias de disfarce, Lívia mantinha firme seu plano. Sabia que o sucesso exigia não apenas talento, mas também paciência e inteligência emocional. A cada pedido enviado, a cada cliente conquistado, ela se aproximava do momento em que poderia finalmente libertar-se das amarras que aprendiam. E quando esse dia chegasse, seria impossível para Renato fingir que ela nunca fez nada. À medida que os pedidos aumentavam, Lívia percebeu que precisava profissionalizar seu pequeno negócio sem chamar a atenção de Renato. Com muita cautela, investiu parte dos lucros em materiais melhores, embalagens mais sofisticadas e melhorias no seu pequeno espaço de trabalho. Sem que ninguém notasse, sua marca deixava de ser apenas um hobby para se tornar um empreendimento de verdade. O crescimento orgânico também trouxe novos desafios. Gerenciar entregas, manter a qualidade das peças e responder às clientes exigiam cada vez mais tempo e energia. Mas, mesmo diante das dificuldades, Lívia se sentia mais viva do que nunca. Cada problema resolvido era uma prova concreta de que ela era capaz de muito mais do que os outros acreditavam. E isso a impulsionava ainda mais. Para dar conta da demanda, Lívia criou uma pequena estratégia. Lançava novos produtos apenas em dias específicos, criando uma sensação de exclusividade que aumentava ainda mais a procura. Essa tática, aprendida durante suas noites de estudo, fez suas vendas dobrarem em questão de semanas. Tudo era pensado para manter o crescimento consistente sem despertar a atenção de quem morava sob o mesmo teto. Enquanto isso, Renato seguia em sua bolha de arrogância, incapaz de perceber qualquer mudança.
Para ele, Lívia continuava sendo a mesma mulher acomodada que ele gostava de exibir como troféu quebrado. Era essa certeza que o impedia de enxergar o império que surgia bem debaixo do seu nariz. E era essa cegueira que daria a Lívia a vantagem que ela precisava para, em breve, dar o golpe final. O sucesso silencioso de Lívia era uma doce vingança que ela saboreava sozinha. Não havia gritos, não havia confrontos. Apenas a construção paciente de algo que era, acima de tudo, seu. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas cada passo dado era uma reafirmação poderosa. Nunca mais permitiria que alguém a reduzisse a nada. Estava apenas começando. Em uma tarde qualquer, sem qualquer aviso, a sorte de Lívia mudou de forma avassaladora. Uma influenciadora de grande alcance, chamada Valentina Soares, encontrou um dos acessórios que Lívia havia enviado como presente e decidiu usar em uma publicação espontânea. Sem marcar a marca, sem grandes anúncios, apenas uma foto casual que, em poucas horas, viralizou entre seus milhões de seguidores, apaixonados por moda. A repercussão foi imediata. O perfil da marca criada por Lívia, que até então caminhava de maneira modesta, explodiu em seguidores e comentários. As mensagens de clientes interessados lotaram suas caixas de entrada e os pedidos dobraram em questão de horas. Era como assistir a uma onda gigantesca se formando, algo para o qual Lívia ainda não estava totalmente preparada, mas que ela sabia que precisava aproveitar. Em meio ao caos positivo, Lívia manteve a cabeça fria. Organizou as entregas com agilidade, priorizando a qualidade que sempre fora sua marca registrada. Não queria apenas vender, queria encantar cada cliente que apostasse em seu trabalho. Assim garantiu que a maré alta não fosse apenas passageira, mas o início de uma ascensão contínua e sólida que mudaria completamente sua história. Enquanto isso, Renato continuava mergulhado em seu próprio mundo, alheio à revolução silenciosa que acontecia a poucos metros de distância. Se ao menos tivesse prestado atenção, teria notado o brilho, diferente nos olhos de Lívia, o jeito mais seguro com que ela se movimentava pela casa. Mas sua arrogância era tão grande que o impedia de enxergar qualquer mudança que não fosse favorável ao seu próprio ego. A explosão de sucesso pegou Lívia de surpresa, mas ela estava pronta. Tudo o que vivera até ali, a solidão, o desprezo, a raiva silenciosa a preparara para aquele momento. Não havia mais espaço para dúvidas. Pela primeira vez em muitos anos, ela não precisava mais provar nada para ninguém. A partir dali, sua história tomaria um rumo que nenhum ataque, nenhuma humilhação passada poderia apagar. Dias depois da publicação de Valentina Soares, Lívia atingiu um marco que jamais ousara imaginar em tão pouco tempo, seu primeiro grande faturamento. A marca bateu a cifra de R$50 mil em vendas em menos de um mês, um valor que para muitos seria apenas números, mas para ela significava liberdade. Era a prova concreta de que tudo o que suportara até ali finalmente começava a valer a pena. Com o valor em mãos, Lívia tomou decisões estratégicas. Não gastou nada impulsivamente. Investiu em melhorar seu estoque, adquirir equipamentos melhores para agilizar a produção e planejou a construção de um site profissional. Cada centavo era tratado como uma semente que, se plantada no solo certo, faria seu império florescer ainda mais forte e resistente do que qualquer pessoa poderia imaginar. A maior conquista, no entanto, não era o dinheiro em si. Era o que ele simbolizava: independência, dignidade, respeito próprio. Algo que Renato jamais lhe dera, mas que agora ela arrancava com as próprias mãos, sem precisar de sua aprovação ou de seu reconhecimento. Era a realização silenciosa de que não precisava mais de ninguém para validar seu valor ou para definir quem ela era.
Renato, por outro lado, começava a perceber que as coisas não estavam exatamente como sempre estiveram. Notava pequenas ausências, pequenas mudanças, mas não sabia nomear o que sentia. Desconfiava de algo, mas seu orgulho não o deixava perguntar. Continuava a tratá-la com o mesmo desprezo velado, sem imaginar que a cada dia era ele quem se tornava irrelevante na vida de Lívia. A primeira grande conquista de Lívia foi muito mais do que financeira, foi emocional. Ela reconstruiu sozinha tudo aquilo que ele tentou destruir, pedaço por pedaço. Cada venda, cada elogio de clientes satisfeitos era como um tijolo a mais na fortaleza que ela erguia dentro de si. E naquele ponto, ela já sabia. Era apenas uma questão de tempo até que toda a verdade viesse à tona. Enquanto a vida de Lívia florescia em silêncio, Renato começava a enfrentar seus próprios fantasmas. O trabalho que sempre sustentou seu ego estava em declínio, e pela primeira vez em anos, ele sentia o peso do fracasso batendo à sua porta. Projetos foram cancelados, cobranças começaram a surgir, e a arrogância, que antes o blindava, agora não era suficiente para afastar a realidade dura e implacável. Renato reagia como sabia, com mais críticas, mais grosserias, descontando em Lívia sua própria frustração. Porém, diferente de antes, agora ela não se abalava. Cada palavra ácida que ele lançava parecia ricochetear nela, sem atingir. Lívia sabia que a raiva dele nada tinha a ver com ela, era o reflexo da sua própria mediocridade se desnudando diante de seus olhos, e ele não sabia como lidar com isso. O castelo de cartas que Renato construiu ao longo dos anos, baseado em imagem e aparência, começou a ruir com rapidez assustadora. Amigos sumiram, convites escassearam, e as mesmas pessoas que antes riam de suas piadas agora o evitavam discretamente. Ele, acostumado a ser o centro das atenções, passou a ser apenas mais um entre tantos que não conseguiram se adaptar às mudanças do mercado e da vida. Lívia assistia a tudo com uma serenidade quase sobrenatural. Não havia prazer em vê-lo sofrer, apenas uma estranha sensação de justiça sendo feita. Durante muito tempo, ela fora silenciada e subestimada, enquanto ele era aplaudido. Agora, o mundo parecia ajustar as contas de forma silenciosa, sem necessidade de vinganças explícitas. Era a vida simplesmente, colocando cada um em seu devido lugar. Mesmo assim, Renato insistia em manter a postura arrogante, tentando mascarar sua queda com discursos vazios. Fingia que tudo estava sob controle, que tinha planos grandiosos para o futuro. Mas Lívia sabia que era tudo fachada. E no fundo sentia pena. Pena de alguém que nunca soube construir nada verdadeiro. Nem relacionamentos, nem carreira, nem a própria felicidade. A decisão de revelar tudo a Renato veio em um momento de absoluta clareza. Lívia sabia que não precisava fazê-lo para provar nada a si mesma, mas sentia que era necessário encerrar aquele ciclo de humilhação com a dignidade que ela cultivara ao longo de toda a sua jornada. Planejou a conversa com calma, escolhendo um dia em que ambos estariam em casa, longe de qualquer interrupção. Renato, mergulhado em suas próprias frustrações, nem percebeu a gravidade no olhar de Lívia quando ela pediu para conversar. Com a arrogância habitual, achou que seria mais uma queixa qualquer, mais um drama que ele poderia ignorar com facilidade. Sentou-se no sofá, cruzou os braços e aguardou, impaciente, sem saber que aquela seria a última vez que subestimaria aquela mulher. Sem elevar o tom de voz, sem lágrimas, Lívia contou tudo, desde as primeiras noites de estudo até o momento atual, em que sua marca faturava valores que Renato jamais imaginou que ela pudesse alcançar. Mostrou números, mostrou reconhecimento de clientes, mostrou a verdadeira mulher que ele nunca conseguiu enxergar porque estava ocupado demais tentando apagá-la. E fez isso com a calma de quem já venceu.
Renato ficou em silêncio. Pela primeira vez em anos não tinha uma resposta pronta. Uma piada na ponta da língua. Uma desculpa para se agarrar. O impacto da revelação foi tão grande que ele mal conseguiu esconder o choque. Diante de si não estava mais a inútil que ele tanto desdenhava, mas uma mulher vitoriosa, plena e independente. Era uma cena que ele jamais previu nem nos seus piores pesadelos. Lívia, por sua vez, sentiu um alívio indescritível. Não pela humilhação de Renato, mas pela libertação que aquele momento representava. Ela havia provado, acima de tudo para si mesma, que era capaz. Não precisava mais de validação, nem de aceitação. Naquela noite, encerrava-se uma história de desprezo e renascia uma trajetória de amor próprio e conquista que ela escreveria sozinha, do seu jeito. Depois da revelação, a relação entre eles se tornou insustentável. Renato, incapaz de lidar com a realidade de que havia sido ultrapassado por quem ele chamava de inútil, começou a agir de forma ainda mais amarga. Tentava menosprezar as conquistas de Lívia, dizendo que era sorte passageira, que nada disso duraria. Mas, no fundo, ele sabia que a sorte que sempre acreditou ter, dessa vez não estava ao seu lado. A casa, antes silenciosa por submissão, agora era tomada por um silêncio diferente, o silêncio da indiferença. Lívia não rebatia, não discutia, apenas seguia sua vida cada vez mais distante, emocionalmente dele. A cada nova conquista que surgia em seu negócio, ela se fortalecia ainda mais, enquanto Renato, preso à sua arrogância, afundava lentamente em sua própria insignificância, sem nem perceber. Renato tentou, por um breve período, recuperar o controle perdido. Prometeu mudar, disse que agora enxergava o valor de Lívia, que queria ser parceiro em seus negócios. Mas era tarde demais. Lívia via através de suas palavras e reconhecia nelas apenas medo de ser deixado para trás, não arrependimento verdadeiro. Ela sabia que quem não a valorizou na sua pior fase não merecia lugar em seu novo mundo. O impacto da ascensão de Lívia era visível para todos ao redor. Antigos amigos de Renato, que antes riam de suas piadas cruéis, agora admiravam e respeitavam Lívia. Era irônico ver como aqueles que um dia a ignoraram corriam para tentar se aproximar. Lívia, porém, sabia exatamente quem era de verdade e não precisava mais da validação de ninguém. Estava acima dos aplausos e também acima das críticas. E assim, Renato, que tanto zombou e menosprezou, assistia impotente enquanto a mulher que ele tentou diminuir se tornava uma referência de sucesso e superação. O homem que achava que sempre teria controle sobre ela agora era apenas uma sombra do passado que Lívia deixava para trás sem olhar. A queda dele foi inevitável, porque quem constrói sobre a soberba sempre acaba soterrado pelos próprios escombros. A decisão final veio sem drama, sem lágrimas, sem cenas. Lívia simplesmente arrumou suas coisas, assinou os papéis do apartamento que agora poderia pagar sozinha e saiu pela porta da frente com a cabeça erguida. Não havia mais o que dizer a Renato, não havia mais explicações a serem dadas. Seu tempo de se justificar para quem nunca enxergou seu valor havia terminado para sempre. A nova casa era simples, mas carregava uma energia que Lívia jamais experimentara antes, a sensação plena de liberdade. Cada móvel escolhido, cada detalhe decorativo era uma expressão de quem ela realmente era. Não precisava mais caminhar em silêncio nem esconder suas conquistas. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que cada respiração era leve, como se tivesse tirado toneladas das costas. Os negócios continuaram crescendo de maneira impressionante. Em poucos meses, Lívia expandiu sua linha de acessórios, abriu parcerias com grandes lojas e começou a receber convites para eventos de moda. Agora, era reconhecida não apenas como uma empresária de sucesso,
mas como uma inspiração para tantas outras mulheres que já haviam se sentido pequenas por causa de alguém. Renato ficou para trás, preso em sua própria incapacidade de evoluir. Enquanto Lívia prosperava, ele se afundava ainda mais em desculpas e ressentimentos. Mas ela já não se importava. Não havia ódio em seu coração, apenas gratidão por ter vivido o suficiente para entender que o verdadeiro valor de uma pessoa jamais será determinado pelas palavras de quem nunca soube amar. Lívia agora sabia que sua vida era um reflexo da força silenciosa que ela cultivou em suas noites de solidão. Quem um dia a chamou de peso morto nunca soube que, enquanto ele dormia tranquilo, ela montava um império com suas próprias mãos. E assim, sem precisar de aplausos nem permissão, ela reescreveu sua história para sempre. Lívia, livre de todas as amarras, dedicou-se completamente a seu crescimento pessoal e profissional. Inscreveu-se em cursos de gestão, expandiu seu networking e investiu pesado em sua formação como empreendedora. Cada nova conquista vinha acompanhada de uma sensação profunda de realização, algo que ela jamais tinha experimentado enquanto vivia sob a sombra de quem não a reconhecia. O círculo social de Lívia também mudou radicalmente. Cercou-se de pessoas que realmente acreditavam em seu potencial, amigos e colegas que vibravam a cada vitória sua e que a encorajavam a sonhar ainda mais alto. Não havia mais espaço para quem a diminuía ou duvidava de sua capacidade. Ela sabia que, para manter sua nova vida, precisava também proteger a energia que construíra com tanto esforço. As novas oportunidades surgiam em ritmo acelerado. Lívia passou a receber convites para palestras, entrevistas e até parcerias internacionais. A mulher que antes era taxada como inútil agora era referência em superação e inteligência emocional. Cada história compartilhada com o público era um lembrete poderoso de que ninguém tem o direito de definir o limite de outra pessoa. E se você está gostando dessa história inspiradora, cheia de viradas e superações, já aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma história emocionante como essa e ajuda a gente a trazer ainda mais conteúdos que tocam fundo no coração. A sua participação faz toda a diferença para que nossa comunidade continue crescendo. Com a vida transformada, Lívia decidiu que o passado não merecia mais nem rancor nem lembranças dolorosas. Tudo o que importava agora era o futuro brilhante que ela construía todos os dias com suas próprias mãos. Sem precisar olhar para trás, ela caminhava confiante, ciente de que cada passo era a prova viva de que ninguém é pequeno demais para sonhar grande e vencer. O sucesso de Lívia não ficou restrito apenas aos negócios. Inspirada pela própria trajetória, ela decidiu criar um projeto social para ensinar mulheres em situação de vulnerabilidade a empreender e encontrar sua própria voz. Sua história de superação virou força coletiva, impulsionando tantas outras a não aceitarem uma vida de opressão ou desvalorização. Era a consagração de tudo o que ela havia conquistado. Cada aula que ministrava, cada conselho que dava, era um pedaço da sua história sendo multiplicado. Lívia sabia que jamais poderia apagar o que viveu, mas podia transformar suas cicatrizes em pontes para outras mulheres. Seu nome, antes ignorado, agora era sinônimo de força e resiliência. Mais do que sucesso financeiro, era esse impacto que preenchia sua alma de verdadeiro orgulho. E se você quer apoiar ainda mais essas histórias e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar um membro do canal. Além de ajudar a manter essa corrente de inspiração viva, você terá vantagens especiais que preparamos com todo o carinho para quem acredita no poder de uma boa história. Vem fazer parte da nossa comunidade! Lívia seguiu sua vida com a cabeça erguida e o coração leve. Sabia que obstáculos ainda surgiriam,
Mas agora, armada com tudo o que aprendeu, ela era imbatível. Quem antes foi chamado de fardo, agora carregava nos ombros o peso de seu próprio império. E mais do que isso, carregava o poder de transformar o mundo ao seu redor com sua força silenciosa e implacável. E se você gostou dessa história, não saia sem conferir os vídeos incríveis que estão aparecendo agora na sua tela. Temos outras histórias emocionantes que, com certeza, vão tocar seu coração e te inspirar ainda mais. Clique em um dos vídeos sugeridos e continue com a gente nessa jornada de histórias que emocionam e transformam vidas.